Olá! Hoje vamos falar sobre posição e posicionamento. Para isso, eu quero que você acompanhe comigo no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 46 ao 48. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior, mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé, ao seu lado. Então afirmou: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Queridos, ao falar de posição e posicionamento, esse texto, ele nos ensina a maneira como Deus, falando do próprio Cristo em si, se preocupa com a qualidade do nosso entendimento. Os discípulos estavam conversando entre si, arrazoando, discutindo quem teria a posição mais elevada. A palavra de Deus diz que uma discussão entre eles, quem seria o maior, quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o mais importante, o mais próximo, quem deveria ocupar o melhor lugar ali próximo de Jesus. Então, Cristo, ao perceber, ao olhar para eles, para o íntimo deles, para o coração deles, percebe que isso não edifica a natureza humana, que isso não edifica a espiritualidade humana, isso não edifica o crescimento espiritual e o amadurecimento espiritual. E ao observar, que isso não edifica, Jesus então chama novamente a atenção deles, levantando uma criança e falando: olha para essa criança, ela é frágil, ela é simples, ela é humilde, ela é a menor entre todos nós aqui, pois semelhantemente é no reino dos céus. Quem for o menor aqui, quando ele fala no versículo 48, quem de vós for o menor, este sim é grandioso. Já que entre vocês há uma preocupação sobre posição, sobre quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o mais importante, deixa eu dizer para vocês que entre vós, quem for o menor, será grandioso no reino dos céus. Será o maior no reino dos céus. Esse sim será grandioso. Entendendo isso, então, eu tenho que trazer esse ensinamento, trazer esse alinhamento espiritual que Jesus estava fazendo com seus discípulos para a minha vida. E observar o seguinte: será que dentro do meu espírito, será que dentro do meu entendimento espiritual, será que dentro da minha formação espiritual, eu alimento isso como os discípulos estavam alimentando? Eu alimento um desejo, uma vontade, uma cobiça de uma posição elevada espiritualmente? Será que eu alimento esse espírito de posição? Porque quando eu falo de posição, eu falo de competição. Quanto maior a minha posição, maior a minha competição em relação às outras pessoas. Maior o esforço que eu faço para me manter naquela posição. A minha preocupação vai ser em relação à posição, a manter a posição. Era o que Saul queria. Saul, quando viu Davi, as qualidades de Davi, a maneira como Davi se destacava, começou a ameaçar a posição dele como rei, ele fala para Jonatas. Ele fala: Jonatas, o teu reinado, o meu reinado e o teu reinado não estão seguros, porque eu olho a minha posição em risco. Ele queria valorizar, ele se importava com a posição dele. Já Davi não. Davi se portava com o seu posicionamento. Quando ele pecava, ele falava: Senhor, não retiras de mim o teu espírito e nem a tua presença. Ele não se importava com coroas, ele falava: o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas de obediência. Porque quando falamos de posicionamento, falamos de entendimento. Era isso que Jesus estava dizendo. Por isso que ele disse que Jesus afirmou, Jesus estava dizendo: olha, o entendimento de vocês está errado. Para ser maior no reino dos céus, vocês têm que ser menores aqui. Vocês têm que ser os menores. Eu não quero que vocês se preocupem, derramem-se em preocupações de cobiçar um crescimento, uma posição maior em relação aos seus irmãos, mas ao contrário. Assim como eu sou o maior, sou o melhor, sou o mais poderoso, sou o mais importante, sou o mais bonito, sou o melhor de Deus. Era como se Cristo estivesse dizendo isso para eles. Apesar de ser o melhor de Deus, eu não ousei usurpar isso para mim, dizer o seguinte: eu sou o melhor, me obedeçam porque eu sou melhor, eu sou maioral. Não, me obedeçam porque eu sou mais bonito, a minha posição é maior em relação a vocês. Não, Cristo sabia que todo o poder iria ser concedido a ele nos céus e na terra. O nome dele estaria acima de qualquer nome.
Por quê? Porque ele se posicionou. O seu posicionamento foi de servo. O seu posicionamento foi o de menor entre seus irmãos. Então, ao nos trazer essa compreensão, esse alinhamento espiritual, ele nos ensina que nós não devemos nos colocar numa posição de competição, mas ao contrário, nós deveremos fortalecer o nosso posicionamento, porque o posicionamento se refere ao entendimento, ao crescimento, ao amadurecimento, ao alinhamento espiritual, ao alinhamento com a pessoa do Espírito Santo e à semelhança com o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele fala, olha, vocês estão sendo meus discípulos, estão sendo mentoreados, preparados, estão sendo forjados por mim para poderem serem a minha imagem e semelhança, para poderem se parecer comigo, para fazer como eu faço. Pedro, hoje eu estou lavando teus pés. Não, Senhor, não precisa lavar não. Se eu não te servir, você não tem parte comigo. Ah, pois então lava o corpo todo. Não, Pedro, também não é demais. Você tem que saber a tua função, você tem que saber aonde você tem que servir, você tem que saber como você tem que servir. Isso é entendimento, isso é posicionamento. Exemplo disso é quando pegaram uma mulher no adultério e levaram para Jesus. O posicionamento de Jesus ali estava de servo, de cordeiro que seria entregado, que seria entregue para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. O cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que salva o mundo do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que vem para poder salvar aqueles que nele creem. João Batista falava. Então aquele posicionamento de Jesus ali era um posicionamento de servo, de cordeiro. Ele iria se sacrificar para fazendo a vontade de Deus. Então quando chegam para Jesus e falam assim, Jesus, olha, tem essa mulher que ela foi pega em adultério. Então a lei de Moisés fala que nós temos que apedrejar. O que é que você fala? O que é que tu dizes, mestre? Então Jesus, ele olha e percebe que aquelas pessoas estão se posicionando em uma relação de superioridade em relação àquela mulher, botando a mulher como pecadora e eles como os juízes, como os corretos. Então Jesus tira a posição da balança e coloca o posicionamento para poder equilibrar e trazer justiça no julgamento. Então ele fala, olha, a palavra de Deus, o posicionamento, o entendimento do reino de Deus é, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. E aí então eles param e já não se olham superiores, mas se olham iguais àquela mulher. Eita, todos nós temos pecados aqui, não somos dignos de jogar pedra. Eita, todos nós estamos... Por quê? Porque recaiu sobre eles o entendimento do posicionamento deles de pecador. Então eles não podiam julgar. E nem por isso Jesus avocou para si naquele momento a função de juiz, de supremo juiz, e disse, não, eu sou o juiz, eu julgarei, darei uma justa sentença. Não, porque ele sabia que o seu posicionamento ali era de cordeiro, não de juiz ainda. Nos ensinando sobre humildade, nos ensinando sobre, saibam qual é a posição de vocês no reino de Deus. Saibam para que vocês foram chamados, saibam qual é a função de vocês no corpo, porque ele não nos coloca em uma hierarquia. Quando fala, ele não fala, olha, vocês serão chamados para uma empresa, não, ele fala, vocês serão chamados para o corpo de Cristo, onde eu sou o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Por que corpo? Porque a mão direita ela não compete com a mão esquerda. Os dedos, os membros, os órgãos, as células entre si, elas não competem entre si. Pelo contrário, elas são interligadas, elas se completam, não há competição, há complementação. Não há competição entre os órgãos, há complementação, eles se completam. O coração, ele completa na função dele, as veias na função dela, o cérebro na função dele, cada um na sua função, e assim o corpo funciona em harmonia. Nas diferenças, eles se completam para manifestar a essência do corpo. É esse o posicionamento que Deus quer que eu e vocês tenhamos. Não de competição, não de dizer ou de se achar melhor do que outro, porque prega, porque canta, porque fala, porque ministra, porque tem dons e talentos. Não.
Não é a nossa posição, se é assim que posso falar de posição, é de servo, porque quando ele diz lá em João 15,15, vocês não são mais servos, mas sim amigos. Ele está falando, olha, servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz, o que o seu Senhor quer. Servo não tem entendimento, não tem compreensão, mas o amigo sim, porque o amigo é mais próximo. Então quando fala de amizade, já fala de relacionamento, de proximidade, de comunhão. Por quê? Porque também está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente é liberto disso, de ficar competindo, de ficar se medindo com outras pessoas. Ah, eu tenho mais fé do que fulano, Beltrano tem mais fé do que eu, fulano é melhor do que eu, a igreja é melhor do que a minha. Não, por quê? Porque a minha preocupação vai estar em servir a Cristo, em conhecer a Ele, me libertar desses julgamentos, dessas amarras que me prendem a ser mensurado e medido pelos outros, me preocupando com a opinião de outros, para me preocupar com a opinião de Deus, com aquilo que Deus pensa ao meu respeito, com aquilo que Deus quer ao meu respeito, com aquilo que Deus quer que eu faça no seu corpo, no corpo de Cristo. Então, quando eu compreendo isso, eu vou então viver da maneira que Deus quer que eu viva, ter o entendimento que Deus quer para a minha vida. Eu vou então parar e pensar, peraí, Deus me chamou para ser imitador de Cristo, imagem e semelhança dele, ele me criou. Venhamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sejais imitadores de Cristo, aprendei de mim. Cristo fala que sou manso e humilde, então eu tenho que aprender de Cristo, tenho que fazer como ele, porque ele mesmo sendo melhor, sendo mais lindo, sendo mais poderoso, ele não impôs isso, ao contrário, ele se colocou na posição de servo para fazer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu ouvi do meu Pai, então aqui eu estou fazendo. A todo momento ele nos dava esse alinhamento, essa sintonia, esse aperfeiçoamento acerca da compreensão, do entendimento, para que nós não venhamos ser conduzidos por uma competição interna entre os irmãos. Não tem melhor e nem pior. Então ele fala, olha, sirva. Por quê? À medida em que você fortalece o teu posicionamento de servo, eu vou aumentar a tua posição. Porque quanto maior a posição, maior lhe é dado, maior vai ser cobrado, porque Cristo cobra daquele que tem que servir. Então, se Deus nos concede dons, talentos e habilidades e aumenta o nosso posicionamento, aumenta a nossa posição, é para quê? É para que o nosso posicionamento seja fortalecido a favor de servir os irmãos com qualidade, com amor, sem competição, sem contenda, sem vanglória. Sem vanglória, sem contenda, sem competição, mas com amor. Porque amor não é sentimento. Amor é comportamento, amor é entendimento. Eu entendo, eu não invejo, eu não cobiço, eu tudo suporto, eu perdoo, eu sou benevolente. Os frutos do Espírito, quando você olha em Gálatas, o fruto do Espírito, você vai ver que são comportamentos, atitudes, entendimento. A pessoa entendeu e por isso ela se comporta, ela age daquela maneira, ela compreendeu que ela precisa ser o extrato da pessoa de Cristo. Ela compreende isso. Paulo falava, olha, se vocês têm dificuldade em olhar para Cristo, olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo, a minha bússola é Cristo. Eu estou servindo a igreja, eu estou aqui por amor de vocês, se eu morrer é lucro, mas como eu não vou morrer ainda não chegou o tempo, eu vou servir a vocês, vou me doar para vocês, vou orar por vocês, vou ensinar vocês, vou fortalecer vocês, para que vocês alcancem a maturidade, para que vocês então alcancem a plenitude daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Era todo o tempo Paulo dizendo isso. Ninguém é de Apolo, ninguém é de Paulo. Parem com essa competição. Um planta, o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Não. Quieta com competição. Nós temos que parar de competir. Parar de nos preocupar com posição de quem é maior e sim nos derramarmos na presença de Deus e dizer, Senhor, me dá um espírito de servo, me ajude a ser o menor, a me preocupar apenas em fazer com qualidade, porque se eu chego e me preocupo em fazer aquilo que Deus incumbiu a mim, eu não vou ficar preocupado com aplausos. Por quê? Porque eu não quero vanglória. Quem tem que ser gloriado é Deus, quem tem que ser gloriado é Cristo. Então eu não vou ficar preocupado com se me elogiaram bem, se não elogiaram, bem também. Por quê? Porque a glória é de Cristo, toda a glória é dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Então eu não vou ficar me sentindo inferior se não me elogiaram e também não vou ficar me sentindo superior se me elogiaram.
Eu compreendo que eu fui chamado para servir com qualidade e não com interesse em ser vangloriado. Essa é a diferença de posição para posicionamento. Quem está focado em posição está fazendo porque quer reconhecimento, quer vanglória, quer competição, quer uma estatura acima dos outros, não quer participar do corpo. A pessoa quer ser cabeça, era isso que Satanás queria. Uma posição, estabelecerei o meu trono lá, e colocou a posição que ele queria o trono dele. Jesus faz o seguinte, sai do trono, Jesus sai do trono, se faz carne, o verbo se faz carne, como fala lá em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus desce do trono e diz, espera aí, eu vou mostrar para vocês a simplicidade, eu vou mostrar para vocês o posicionamento. Eu vou mostrar para vocês o posicionamento, como é que eu quero os meus filhos andando, pensando, reagindo, sabe, se comportando, servindo, amando uns aos outros, não como vocês se amam, mas como eu vos amei. O meu comportamento, o meu posicionamento, a minha postura é o padrão de amor. É o padrão de amor que é servir. Quem ama, serve. Aqueles que me amam são os que me obedecem, são os que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, fazer a vontade é comportamento, é posicionamento. Posicionamento é a ação de se posicionar, é o ponto de vista que você tem em relação àquilo e se porta e reage daquela maneira. O que é que a palavra diz? Qual é o meu posicionamento que eu tenho que ter? Eu tenho que reagir daquela forma, eu tenho que reagir daquela maneira. Então, por isso que é importante nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como fala lá em 2 Pedro. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Porque crescendo na graça e no conhecimento, nós somos aperfeiçoados segundo a imagem e semelhança de Cristo, porque para isso fomos chamados. Eu não vou cair nessa competição, por quê? Porque quem se preocupa com posição não tem posicionamento. Ele não tem posicionamento, ele está se preocupando em competir, em querer alcançar maiores lugares. Um lugar maior, em querer se sentir acima das outras pessoas. Essa é a síndrome do rei de Tiro, que a palavra de Deus nos diz. Então, quem se preocupa com posição não tem posicionamento, mas quem tem posicionamento em Deus, Deus aumenta a sua posição. Davi tinha posicionamento em Deus. Deus aumenta a posição de Davi, de pastor, coloca como rei. Daniel tinha posicionamento de fidelidade em Deus. Deus coloca Daniel como governador geral. Então você percebe isso. Que quando nós buscamos aprofundar, fortalecer, amadurecer, dar consistência ao nosso posicionamento em Cristo, primeiro de filhos, de co-herdeiros com Cristo, participando do seu sofrimento, imitando a Ele como Ele fez aqui na terra, servindo, orando, ajudando, ensinando, facilitando o entendimento das pessoas para que elas saiam do pecado, saiam de uma vida que não agrada a Deus e passem a viver a vontade de Deus, fortalecendo o entendimento dos seus irmãos acerca segundo aquilo que eles foram criados e para que eles foram criados. Quando eu me comporto desse jeito, quando eu tenho o meu posicionamento alinhado com isso, então Deus aumenta a minha posição. Mas só que hoje alguns invertem isso, focam na posição e não buscam posicionamento no reino dos céus. Então, por isso, eu quero convidar você hoje a entender a diferença de posição e posicionamento, de fortalecer o teu posicionamento em Deus, na sua palavra, no seu espírito, de acordo com a vontade, de acordo com o chamado, de acordo com o propósito que Deus tem para a tua vida. Fortalecer esse posicionamento, porque quanto mais posicionado você estiver em Deus, maior a posição que Ele te projeta na sociedade, porque você vai brilhar, você vai honrar a Deus, você vai ser um exemplo de um posicionamento correto diante do Senhor. Você não vai ser uma pessoa preocupada com posição, você não vai ser uma pessoa preocupada com aplausos, com vanglória, você vai ser preocupado apenas em servir a Deus. Quanto mais Deus elevar você socialmente, na tua posição, mais você vai ter o espírito de servo, mais você vai ter aquele espírito de querer ser o menor para poder servir a todos, para poder manifestar a glória de Deus através da tua vida, ao redor das pessoas que estão contigo. E então Deus ele vai manifestar a glória dele na sua vida, na minha vida, vai manifestar a glória dele em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos posicionados, nós estamos enraizados, fortalecidos
nós estamos crescidos, amadurecidos no Senhor. E dessa maneira o diabo não irá nos ludibriar, o diabo não irá nos tirar da onde Deus quer que nós estejamos, aos pés dele, servindo a ele, glorificando o nome dele, ajudando a igreja a ser edificada, fortalecida e ajudando o evangelho a ser pregado. Ide fazer discípulos, ide e fortalecei o posicionamento do discipulado, do ensino, do crescimento do evangelho, para que o mundo então conheça a pessoa de Cristo. É para isso que as pessoas nos chamaram. É para isso que Deus nos chamou, para alcançar vida. É para isso, e não para competir com outras vidas, mas sim para alcançar essas vidas. É para isso que Deus nos chamou. E não as pessoas, como eu falei, perdão. Mas é para isso que Deus nos chamou. Entenda isso, compreenda isso de uma vez por todas. E então cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se preocupando apenas em servir a Deus com qualidade, se preocupando apenas com o reconhecimento de Deus na tua vida, e não com aquilo que o homem fala ou deixa de falar a seu respeito. Então você verá a glória de Deus, e então você verá a graça de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Se você gostou, clica, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, a compartilhar a palavra de Deus, a levar esse entendimento e fortalecer o posicionamento das pessoas no Evangelho, na pessoa de Cristo. Contamos com a sua ajuda, contamos com o seu apoio. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.